porque senão... Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance e nós estamos aqui para falarmos do amor de Jesus mais uma sexta-feira. É importante que eu faça esse aviso inicial para que a gente possa ir iniciando a live e você que vai chegar depois, assistir em um outro momento, você saiba do que nós estamos aqui falando, ok? Boa noite, minha gente, boa noite! Como tá todo mundo aí? Me contem. Digam-me como vocês estão. Escrevam aí, me contem. Vão entrando, compartilhem. Fala pro povo entrar, fala pro povo entrar. Que bom, hein? Ah, que linda, Vanessa. Vanessa. Feliz sábado, Vanessa. Feliz sábado. Ai, que bom estar aqui de novo com vocês. Paulinho, que bom que você está aqui. Que bênção, Vanessa. Que bom, sua semana então foi boa. É isso? Que bom. Tem 2 Paulinhos hoje à noite aqui. Eu falei oi pro Paulo Sérgio, isso. E tem o Paulo Henrique. São 2. Curiosa, né? Claudinha, tudo bem? Como você está? Oi, Claudinha. Paulo Henrique, já eu te mando o convite, peraí. Nossa, tudo bem? Cheguei chegando. O assunto de hoje é bom, hein? E vocês estão com boa companhia hoje, porque não vai ser só comigo hoje, hein? Não vai ser só comigo. Também cansa, né, gente? Toda sexta-feira, desde o final do ano, a gente tá aqui, eu e vocês e eu. Cansa só eu, né? Saudade de você, Clau. Não me canso de falar isso, a gente precisa se ver. Vamos esperar mais um pouquinho, ver quem vai entrar, quem vai ver que vai entrar, né? Todo mundo com a Bíblia na mão? Me contem aqui. Ai, que linda, amém. Tem pessoas novas aqui que eu não conheço. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Van, faz aquele favorzinho para mim, escreve o nome da live em letra maiúscula ali na caixinha. Que bom que vocês estão entrando. Nós fazemos a live nas sextas-feiras a este horário porque é mais tranquilo para todos e eu costumo dizer o seguinte: aonde estão 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. E o que rende a live, na verdade, é depois. São as pessoas que assistem depois, tanto no Spotify, né? Se você tiver Spotify e você estiver acompanhando no Spotify, vocês também conseguem assistir no YouTube e aqui também no Instagram, tá bom? Vanessinha, fala com a Andréia que eu tô online. Ela tá me escrevendo aqui nos stories, mas eu não consigo responder. Avisa ela que a gente tá online, tá? Por favor. Eu vou chamar o nosso convidado, ok? Para vocês conhecerem, já que vocês estão curiosos. Esse é o Paulo Henrique. O outro é o Paulo Sérgio, que também muito querido, muito brother.
Paulinho, orei por você a semana toda. Não você, tá, Paulo Henrique? O outro Paulinho. Mas não que eu não tenha orado por você, que você sabe. Mas o outro Paulinho. Paulinho, eu orei por você, tá? Semana toda. Só quero que você saiba disso. Isso aí, Andréia. Eu vi que você estava me escrevendo, mas eu não consigo olhar aqui. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Paulinho, estão te falando boa noite. Pode falar aí boa noite que estão te falando. Ó, o Paulinho tá falando. Vejam se vocês estão ouvindo o Paulinho direitinho, a voz dele, se vocês estão ouvindo. Paulinho, ó, Vanessa tá falando que orou por você, pelo seu testemunho aí, ó. Obrigado pelas Pode orações. responder Elas se você serviram e quiser. servirão muito ainda. Claudinha tá dizendo que não tá te ouvindo, Paulinho. Faz um teste aí de voz mais alto, Não vê se dá. elas conseguem te ouvir. Não, Não dá. ó, todo Não dá. mundo tá Agora dizendo não sei aqui, direito o não que dá está para escutar o acontecendo. Paulo. Será que agora me ouvem? Respondem aí, gente, vocês estão Teste, ouvindo? som, Vai alô, falando alô. teste, Ó, teste, aqui já está me Paulinho. ouvindo. Ó. Eu acho que sim. E melhorou? Agora sim. Samara está dizendo que sim. Deve ser o delay quando eu desligo o microfone. Deve ser um pouco disso. Agora tá ouvindo. Pode ser. Bom, repete o que você falou para as meninas Eu aí que falaram que agradeci estão orando por e você, disse porque que elas elas não ouviram. serviram e servirão bastante ainda hoje, né? Obrigado pelas orações. Alguém está dizendo aqui que está com atraso, Eu sua acho que eu fala vou está com pegar um outro atraso. fone aqui. Eu vou só mutar aqui e vou tirar o. É, Pega um que nem o meu, que esses daqui mais fraquinho funciona melhor. cabo na minha bolsa aqui, por gentileza. Talvez já funcionar. Eu vou ter que talvez segurar o. Isso. Ei, Lúcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos entrando, gente. A gente está fazendo teste de som, tá? Fiquem calmos e tranquilos, já já a gente começa. É porque fone de ouvido depende de... o Instagram, ele tem essas coisinhas aí de... Não está. E aí, gente, vai falando, Não está mais Paulo. no Wi-Fi. Teste, Agora vamos no ver. cabo. E aí, será que melhorou? Fala, gente. Escrevem aqui pra gente, por favor, sobre o som do Funcionar. Paulinho. Continua assim, ouvindo. A Cláudia está dizendo não te Vou ter que ouve, usar outro fone. Paulo, não está te ouvindo. Mais alguém não está ouvindo, Paulinho? Acho. A Andréia está falando que está muito baixo. Acho que agora vai estar. Peraí. Gente, quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. Nós estamos acostumados. Eu e Paulinho já estamos muito acostumados com essas coisas, hein? Paulinho é estrela, ele sabe. Espera aí que ele vai fazer um teste com outro fone. Vamos ver. Enquanto o Paulinho coloca o fone, o Lúcio está falando que está ouvindo. Mas calma, Lúcio, que agora ele nem está falando. Vamos esperar ele colocar o novo fone. Vamos ver se funciona. Espero que melhorou. Gente, é verdade. E aí, agora? Vamos lá, gente. Vamos lá, melhorou, não melhorou? Nós acertamos, nós erramos? Como é que está a situação? Que som que tá falhando de agora, Vanessa? Pode ser por conta do delay. Não, mas agora tá bom. Agora até eu tô ouvindo o Paulinho ótimo. Agora tá ok. Ok. Agora tá ok. Mais alguém? Melhorou. Vamos aí, arrasou. Então tá. Então fechou.
Paulinho está sendo ouvido por vocês, é isso? A gente pode continuar? Ok, então tá bom. Bom, eu já dei as boas-vindas da live. Tem gente nova por aqui que não conhece, né, esse momento nosso. Todas as sextas-feiras, às 21h45, a gente se reúne aqui para a gente falar um pouquinho do amor de Deus, a gente fortalecer a nossa fé, nós trocarmos algumas ideias, fazermos perguntas, orarmos uns pelos outros. Então, este é o momento que a gente se encontra na sexta-feira. Depois que todo mundo já descansou, todo mundo já jantou, já está mais relaxado. Então, esse é o momento que foi escolhido pela gente para a gente se encontrar. E nós já estamos fazendo isso, já vai quase 2 meses fazendo isso. E as últimas 3 lives eu fiz sozinha, né? Porque era final de ano, era um momento de Natal, Ano Novo, todo mundo viajando. Mas agora nós vamos começar uma série que começa com o Paulo Henrique. Nós vamos começar uma série de testemunhos. Isso vai aí entre o mês de janeiro, fevereiro e muito provavelmente início de março. Vocês viram qual é o nome da nossa live de hoje, né? Todo mundo sabe? Qual que é o nome, Paulinho? Fica em silêncio. Quando Deus fica... Quando Deus fica em silêncio. Normalmente a gente faz uma oração e aí eu vou dizer para vocês como é que funciona a live. Durante a live, a gente desativa os comentários. Por que que a gente desativa os comentários? Porque nós queremos prestar atenção no convidado e naquilo que está sendo dito. Então, eu desativo os comentários, mas aí no rodapé, perto dos comentários, você tem um balãozinho com um sinal de pergunta. Nesse balãozinho com um sinal de pergunta, você pode escrever um pedido de oração, você pode fazer perguntas para o Paulinho, você pode fazer perguntas para mim. E ao final da live, tudo que vocês escreveram nesse balãozinho com ponto de interrogação, nós vamos abrir e nós vamos conversar, tá? Então, ficamos acertados? Os comentários serão fechados para que a gente possa prestar atenção em tudo que vai ser dito. E vocês vão escrever tudo o que vocês quiserem, tudo que vocês desejarem aqui no balãozinho com ponto de interrogação. Ao final, a gente vai abrir o balãozinho e a gente vai responder, a gente vai orar, caso você tenha pedido, né, oração. E vai ser por ali que a gente vai se comunicar. Só para que a gente não atrapalhe quem está falando, porque cada vez que eu e o Paulinho a gente vê um comentário aqui, a gente se emociona, né, Paulinho? A gente quer responder, a gente quer falar, ele vai parar para prestar atenção e vai perder o raciocínio. Então, é mais para a gente cuidar do nosso convidado com carinho, para que ele possa voltar outras vezes, né, Paulo? Então, eu vou convidar a gente para orar, eu vou pedir para o Paulinho fazer uma oração, e assim que a oração acabar, nós vamos desativar os comentários, tá bom? Vamos lá. Paulinho, você pode Vamos lá. fazer uma oração? Senhor, muito obrigado porque temos essa oportunidade, estamos tendo essa oportunidade de conversar um pouquinho, de ouvir e contar testemunhos, que o Senhor possa se fazer presente, que as pessoas possam ouvir testemunhos, compartilhar, talvez, aprender, e que isso sirva, os testemunhos, as histórias, elas sirvam para fortalecer a nossa caminhada contigo. Muito obrigado por essa oportunidade que temos. Queremos te convidar para que o Senhor se faça presente no nosso meio. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria começar, toda vez que eu começo a live, contando uma história ou contando uma ilustração para vocês. E hoje me deu uma vontade de contar uma história bíblica, porque vai me remeter muito àquilo que nós vamos falar aqui hoje. E eu me lembrei, Paulo Henrique, quanto a gente conversava sobre o seu testemunho, que eu já conheço há bastante tempo. Eu me lembrei de Davi, do rei Davi. E eu queria falar algumas particularidades
de Davi, porque eu acho que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui agora. Eu acho que se relaciona muito com a sua história. Bom, primeira coisa que eu queria comentar com vocês sobre Davi, está aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16. E eu vou contextualizar um pouquinho a história de Davi para que a gente possa abrir aqui e poder entender do que se trata. Jessé tinha filhos e Saul havia ofendido a Deus. E Samuel foi determinado à casa de Jessé para escolher alguém, para que esse alguém fosse ungido, o novo rei de Israel. Quando Samuel chega lá na casa de Davi, que era a casa do pai, Jessé, ele pede para que todos os filhos venham para conhecerem, né? Para encontrarem com Samuel. E quando ele fala isso, Samuel fica bastante empolgado, porque a fila de filhos ali que estão diante dele são rapazes bastante promissores. E cada filho que vai passando ali, Deus vai a todo instante dizendo para Samuel que não é, não é e não é. Inclusive, um dos filhos que impressiona muito, muito a Samuel, Deus ainda diz para Samuel que aquele filho, aquele rapaz, ele não estava apto para ser o rei de Israel. Que Samuel estava vendo apenas a aparência. Samuel não estava vendo o coração dele, que Deus já havia rejeitado. E Samuel continua ali naquela labuta de tentar entender o que Deus queria. E nessa labuta, Samuel faz uma pergunta para Jessé, que está em 1 Samuel 16. Ele pergunta para Jessé no verso 11. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? E aí Jessé respondeu: ainda eu tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: traga-o aqui. Nós não vamos comer enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos traços, bons olhos, boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Por que eu estou lendo essa história? Porque eu sempre penso na trajetória de Davi. Deus chama Samuel e unge Davi. E Davi, por todos os historiadores que discutem este assunto, eles deduzem, né, não é dito, mas eles deduzem por contas, que Davi tinha em torno de 12 anos quando isso acontece. Só que Davi, ele aguarda 18 anos para que ele se torne um rei. Ou seja, Davi tinha 30 anos quando ele foi levado ao trono e aceito pelo povo de Judá, porque na realidade ele foi aceito parcialmente a princípio. E só depois de 7 anos e meio ele foi aceito por todo o povo e se tornou um rei de Israel de fato. Por que eu estou comentando isso? Porque muitas vezes na nossa vida nós temos pressa. Nós ficamos desesperados quando, de alguma maneira, através da palavra de Deus, através de alguma circunstância, através de alguma situação, nós percebemos que Deus quer nos dar uma bênção.
De alguma maneira, Deus se comunica conosco e Deus acalma o nosso coração dizendo que coisas irão acontecer na nossa vida. E a impressão que nós temos é que vai demorar. Que aquele pedido que nós fizemos, que aquela súplica que nós elevamos ao céu, Deus não vai responder. E entre tantos outros personagens, que a gente tem vários personagens que esperaram muito. Abraão esperou, José esperou e tantos outros esperaram. A história de Davi, ela nos surpreende porque havia um homem extremamente ímpio reinando, que era Saul. Mas a bondade, a misericórdia de Deus, ela não existia só a favor de Davi. E é os detalhes que eu quero que a gente pegue. Ela existia também a favor de Saul, porque Saul reinou 40 anos. Era Deus lutando pela salvação de Saul. Quais são as lições que a gente aprende desse pequeno relato que eu fiz para vocês dessa história? A primeira é a certeza de que Deus sempre vai cumprir as suas promessas. Deus sempre vai cumprir. Se Deus deu uma promessa para você, suporte o processo, porque Deus vai cumprir a sua promessa. A segunda coisa é que nós temos que esperar o tempo de Deus pacientemente. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Deus não vê como nós vemos, Deus vê de um ângulo totalmente claro as coisas, Deus conhece pessoas, momentos, situações, circunstâncias, Deus conhece tudo que está envolvendo esse momento da tua vida. Deus sabe tudo. E por vezes, Ele só está pedindo para você, calma, eu estou resolvendo. A outra coisa que a gente aprende com esse pequeno relato de Davi é que nós temos necessidade de depender de Deus. Lembre que Davi não estava apenas de braços cruzados esperando se tornar um rei. Muitas coisas estavam acontecendo ali na vida dele, porque a vida não para, até que ele se tornou rei. Vocês entendem que, por vezes, a gente está esperando uma promessa, a gente faz um pedido para Deus e parece que o tempo, ele não para, ele não nos dá tempo de respirar, as coisas vão acontecendo. E nós precisamos entender que nós não podemos sair do foco, nós não podemos sair da presença de Deus, não podemos perder o olhar de Deus, porque nós temos que estar focados na promessa. Davi nunca se esqueceu disso, e o tempo todo ele dependia de Deus. A outra coisa, nós temos que entender com a história de Davi, que a humildade precisa estar no nosso coração, para que a gente sempre consiga atribuir a Deus as nossas conquistas alcançadas. Nós precisamos sempre estar diante de Deus com o coração humilde, independente do que quer que a gente esteja esperando. Tem gente que espera um casamento, tem gente que espera comprar um carro, tem gente que espera uma casa, tem gente que espera filhos, tem gente que espera uma viagem, tem gente... Gente, os pedidos da alma e do coração podem ser inúmeros. Não importa o que você está esperando. Importa que você fique focado. E com esse pensamento, eu queria convidar o Paulinho, para o Paulinho relatar para a gente. Quem não conhece o Paulinho, eu conheço o Paulinho, já vai fazer quantos anos, Paulinho, que eu te conheço? 2019. 4? Vai fazer 4 anos. Mais? 4. Ó, chutei, hein? Acertei. 4 anos eu conheço o Paulinho. E nós nos conhecemos de verdade dentro de uma circunstância muito desagradável, né, Paulinho? E naquele momento, o Paulo Henrique, ele foi um amigo, mais do que o que ele representava profissionalmente naquele instante.
eu posso dizer que o Paulinho foi a única mão que segurou na minha mão, num momento tão terrível profissional como eu estava passando. E a sensibilidade e a força que o Paulinho deu naquele momento triste e dolorido fez toda a diferença para a gente fazer uma amizade sincera, fraternal e muito espiritual. E por algumas vezes nós precisávamos nos cruzar no trabalho, nós não trabalhávamos no mesmo ambiente, nem no mesmo local, mas a gente precisava se cruzar por questões de trabalho mesmo, e todas as vezes nós trocávamos alguma experiência espiritual do carinho e do cuidado de Deus. E entre essas experiências, um dia o Paulinho chegou muito emocionado na minha sala, e nós trocamos uma ideia sobre este tema que nós vamos falar hoje, que para mim naquela hora eu vi o amor de Deus se revelando na vida do Paulinho e entendendo mais do que isso, que toda espera ela foi necessária para que ele pudesse ver a bênção de Deus na vida dele. Então, Paulinho, falei um pouquinho sobre você, mas queria que você se apresentasse e queria que você começasse a contar a sua história, contasse pra gente. Como foi essa questão de Deus ficar em silêncio, Deus ficar calado, quando você mais desejava que Ele falasse ao seu coração e te desse a resposta que você estava esperando? Boa noite mais uma vez a vocês. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Morei em Governador Valadares por 2 anos e pouco, mas sou natural do Rio de Janeiro. Sou casado. Perceberam que ela me chamou hora de Paulinho e hora de Paulo Henrique, né? Então, meu nome é Paulo Henrique Carvalho, mas carinhosamente a maioria me chama de Paulinho, mas eu prefiro Paulo Henrique. Mas eu já tentei, não exagero. É Paulinho, não tem jeito. Mas, enfim, eu sou natural do Rio de Janeiro, capital mesmo, nascido e criado na capital. Sou casado. A minha esposa já há 26 anos, tá? A gente tem um relacionamento já de 26 anos. Nós somos casados há bastante tempo já. Nós temos 3 filhos. Tá? A mais velha hoje mora no Rio de Janeiro, é casada, é mãe e está grávida. Ou seja, eu sou avô e serei avô de novo, ok? Ela se chama Gabriele. Vocês acreditam, gente, que ele é avô com essa cara? Depois vocês colocam aqui na interrogação. Se vocês acreditam que o Paulo Henrique então, minha filha se chama Gabriele, avô. mora no Rio de Janeiro e tem 23 anos. O meu filho do meio se chama Gabriel Henrique, né? Paulo Henrique, Gabriel Henrique. Ele não mora mais também com a gente porque ele estuda em São Paulo. Ele estuda no interior de São Paulo, Engenheiro Coelho, tem 20 anos. E a caçula está de férias em casa, tem 15 anos. E se chama Isabelle, mas em breve também irá para o Paraná. Ela vai estudar no Paraná. Então, em breve ficaremos só eu e a esposa. E minha esposa se chama Lucilene Alves, também carioca. Tá? Dos meus filhos, só os 2 mais velhos são cariocas. A caçula nasceu, na verdade, na cidade de Itabuna, quando eu trabalhei lá por 2 anos. Tenho 43 anos de idade, sou natural do Rio de Janeiro e sou cristão de berço. Cristão, desde do meu nascimento. Aos 8 anos, pais se afastaram. A gente nasci na capital, como eu disse, né? Mas aos 8 anos, meus pais se mudaram para o interior, morei 4 anos no interior do Rio, e nesse período que a gente foi para o interior, eu tinha 8 anos de idade, nós moramos só por 4, e nesse período os meus pais se afastaram da igreja. Como eu era criança, né? Então eu acabei me afastando. E aos 16, já de volta no Rio de Janeiro, voltei para o Rio com 12 anos, e aos 16 eu resolvi voltar, né, para a vida cristã, e estou até hoje. Né? E o meu testemunho, né, com relação ao silêncio que Deus fez na minha vida, o silêncio durou 13 anos. Né? Mas quando começou isso, o que tem a ver, em que sentido, né, Deus ficou em silêncio? Eu, como disse, voltei para a igreja, né? Resolvi voltar aos 16 anos. Então, a minha vida na igreja, desde que eu volto, né, aos 16, apesar de eu não saber, na época, do meu talento, vamos dizer assim, do meu dom, eu não sabia,
Mas logo de cara, quando eu voltei, eu me envolvi grandemente com a música. Então, assim, eu era uma criança muito tímida, eu era um adolescente muito tímido, que quando eu conto hoje que eu era tímido, as pessoas não acreditam, mas eu era, de fato, extremamente tímido, então eu não fazia ideia na minha vida de que um dia eu seria músico, vamos dizer assim, músico cantor. Então, desde que eu voltei para a igreja, eu me envolvi com música. Eu, muito provavelmente, herdei o talento, herdei o gosto, a paixão pela música da minha mãe. Eu tenho lembranças muito grandes, muito fortes da infância ouvindo música da minha mãe. Então, minha mãe, meu pai, mas mais a minha mãe. Minha mãe ouvia muita música. Então, assim, eu sempre ouvi música. Eu sempre fui uma criança, adolescente, que ouvia muita música e lia. Eu sempre gostei de ler. Então, aos 16 anos, eu lia bastante. Estão pedindo para você chegar um pouquinho mais perto do som do microfone, porque o teu som está baixo, tá? Eu sempre gostei de música e sempre gostei de ler. Foram as minhas duas paixões. E aí, ao voltar para a igreja, eu fiz um comentário com uma amiga da igreja, que hoje mora em Salvador, e eu falei assim, olha, Cleonice, eu gosto de música, eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir e tal, música. E aí ela... a minha vontade, né, o meu gosto, e comentou com uma pessoa de uma outra igreja de mim. Eu tinha 16 anos na época, e aí do nada me fez o convite para que eu fosse fazer um teste numa igreja, num grupo musical. Nós éramos acho que 7, 8 adolescentes, e eu fiz o teste e nunca mais parei. Assim, comecei, né? Quer dizer, acabei parando. O testemunho vai contar isso, que houve uma interrupção de 13 anos. Mas ali eu comecei e conheci, né, descobri o meu talento musical, que até então não tinha. Não fazia ideia desse talento, do meu talento musical que eu tinha, né? E aí eu comecei, aos 16 anos, quer dizer, às vezes as pessoas perguntam assim para mim, você começou a se envolver com música, começou a cantar com quantos anos? Eu vejo testemunhos de pessoas que cantam desde criança. Isso não aconteceu comigo. Já comecei, eu digo já tarde, né? Porque aos 16 anos eu não conhecia nada de música, eu era completamente assim, cru nessa área, né? Então eu comecei aos 16 anos e descobri assim, um talento e a paixão que eu tinha. E ali começou a minha jornada, vamos dizer assim. Então você tinha 16 anos, então vamos ver se eu entendi. Você foi criado numa comunidade cristã. Quando foi 8 anos de idade, Sim. seus pais saíram da comunidade cristã, se afastaram, e quando você tinha 16 anos, você retornou. Quando você retorna como adolescente para esse momento, quando você chega para esse momento, Sim. você se depara Exatamente, com um dom. É isso? E você se apaixona por esse dom. Tá. E você pôde usar esse dom por quanto tempo? De momento, assim, de início foram 10 anos seguidos, assim, muito intensos, né? Eu não conhecia, fui desenvolvendo assim muito rápido, né? Com a questão de 1 ano, mais ou menos, aos 17 eu já era diretor musical do grupo. Então, assim, foi uma coisa muito rápida e a gente foi aprendendo e crescendo, enfim. Então, aos 17 anos, eu tinha apenas 1 ano e pouco de experiência, vamos dizer assim, e já estava ali na direção, não na direção executiva, na direção musical mesmo, direção de preparando, não kit, que a gente não tinha equipamento naquela época, mas já separando as vozes, dizendo, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, escolhendo o repertório. Apesar de ter pouca experiência e só ter na época 17 anos, eu comecei ali. E fiquei, eu digo, assim, de forma intensa, bem intensa mesmo, por cerca de 10 anos seguidos. 26 para 27. Uma pergunta, Paulinho. Quando você fala assim, fiquei por cerca de 17 anos seguidos? 10 anos. 10 anos seguidos. Fiquei 10 anos seguidos. Por que quando você conheceu a música, por que ela fez parte da sua vida com tanta intensidade? Por que esse dom que Deus te deu te tocou tanto e era algo tão especial para você? Eu não sei Qual era o explicar. motivo? Eu só sei que eu sou apaixonado pela música. Assim, eu costumo dizer que dividir o Paulinho da música, separar, é difícil. É muito difícil. Eu sou o cara que
respira música, durmo com fone o tempo todo. Não sei se isso é bom para a questão de audição, de coluna, por causa da posição que fica às vezes na cama. Mas assim, eu viajo ouvindo música, às vezes no trabalho não dá, mas viajo e durmo ouvindo música, e acordo ouvindo música, e penso em música, enfim. Separar o Paulinho da música é algo assim quase que impossível. Assim, eu não sei explicar, porque a gente é uma coisa assim. Quase que impossível. Sou apaixonado, sabe? É muito difícil dizer o porquê. Eu só sei que é assim. Eu acho interessante você falar isso, por quê? Porque muitas vezes, eu acho muito importante a gente falar isso mesmo, muitas vezes as pessoas estão nas suas comunidades cristãs ou nas suas próprias vidas mesmo, e de alguma maneira elas querem ser útil, né? Elas querem se sentir útil nas suas vidas, deixar um legado. Por vezes elas são influenciadas por pessoas, por situações, pelas próprias comunidades, a pegarem alguns caminhos que às vezes as pessoas não se sentem confortáveis, né? Dependendo, vamos supor, dizem assim, mas eu tenho que fazer isso. Quando você tiver que se fazer essa pergunta, eu tenho que fazer isso, muito provavelmente esse não é o seu dom. Muito provavelmente isso talvez se torne uma habilidade que você venha a fazer com excelência, mas não é o seu dom. O Paulinho está falando que Deus deu um dom para ele, é aquela oração que eu costumo dizer, antes que você clame, antes que você peça, eu respondo. Talvez, Paulinho, na sua timidez, né, que você disse que você era um garoto muito tímido, talvez nesse momento Deus percebe em você uma disposição e você descobre em Deus que você havia recebido um presente, que era a música. E você disse que esse caminho funcionou a partir do momento que você volta para a igreja, com 16 anos de idade, esse caminho se abriu diante de você, por 10 anos intensos você serviu a Deus dentro desta realidade da música que você tanto ama, mas aí, o que aconteceu que você percebeu ou sentiu que parecia que Deus havia, de alguma maneira, ficado em silêncio e tirado algo tão especial de você? Por que eu digo que foi muito intenso desde cara? Como eu falei, eu comecei já aos 16, digamos assim, tarde, e um ano depois, mais ou menos, já estava na direção. Alguns meses depois, eu fui convidado. Eu cantava nesse grupo que eu disse, né? Nós éramos um grupo, dentro do grupo formamos um quarteto. Então a gente cantava, a gente ensaiava, na verdade, na sexta-feira. Ensaiava na sexta-feira à noite, depois que eu chegava da escola. Nessa época eu fazia ensino médio. Eu chegava na sexta-feira e saía do colégio e ia direto para a igreja, nem passava em casa. E aí nós ensaiávamos, às vezes, até meia-noite, passava de meia-noite. Primeiro a gente ensaiava o grupo e depois ensaiava o quarteto. E aí, algum tempo depois, eu fui convidado para cantar num outro grupo, e lá nesse grupo eu só cantava. Nesse de sexta-feira, que a gente ensaiava sexta-feira, eu cantava e dirigia. O de domingo, que a gente ensaiava domingo, eu só ensaiava. Então, eu ensaiava sexta à noite, aí sábado a gente se apresentava, né? Tinha bastante agenda. No domingo de manhã, eu ia para o ensaio, bem cedinho. Ensaiar de manhã é bem difícil, mas eu ia bem cedinho. E depois eu recebi um convite para dirigir um outro grupo às terças e quintas. Então, assim, era bem tenso. Era ensaio sexta, era apresentação, às vezes, sábado o dia inteiro, de manhã, de tarde, às vezes longe, a gente viajava e tal. No domingo ensaiava no outro grupo, e terça e quinta eu não somente, nesse já, por ter muita agenda, muita coisa, eu não cantava, mas dirigia. Então, assim, foi um período muito intenso. Depois, em 1999, já com 20 anos, eu recebi um convite para, na verdade, escrever algumas letras e fazer um back vocal num CD de um rapaz que grava solo. Começou os ensaios, eu escrevi algumas versões e tudo mais, e a gente foi para os ensaios. Só que a coisa começou a tomar corpo, e aí o rapaz falou assim, olha, por que a gente não grava, então, em trio? Ao invés de gravar um solista com vocal, por que a gente não grava um trio? E aí nasceu
o trio Artivós, vamos dizer assim. Eu fui pro estúdio, e aí, por conta desse trio, aí que a coisa ficou intensa. Então, eu trabalhava já no escritório, que eu trabalho ainda até hoje, né? Vamos dizer assim. E aí a gente começou a fazer turnê longe. Então, eu saía do escritório sexta-feira, pegava um ônibus, viajava para o interior de São Paulo, a gente ficou fazendo turnê durante 5 meses, e na volta eu não conseguia nem passar em casa, eu ia da rodoviária direto para o trabalho. Então, assim, foi um período muito intenso. Depois eu tive que me afastar desse trio, e aí no escritório a gente montou um outro grupo, que era um quarteto a princípio, e depois virou um quinteto. Então a gente, no período ali de, acho que 2002 até 2004, 2005, foi um período assim, muito intenso, porque praticamente todos os finais de semana a gente tinha agenda. Todos os finais de semana. Eram viagens, às vezes a gente viajava na sexta-feira, só voltava no domingo. Então, assim, foi um período muito intenso. E aí, o que aconteceu? Em 2005, eu já não fazia mais parte do trio, e o convite para produzir o segundo álbum do trio e também gravar. E aí que começou um problema que me afastou da música por 13 anos. No momento, eu não sabia o que era. Eu lembro que eu ia para o estúdio, eu estava assim, normal, nessa época eu fazia faculdade à noite e estudava de manhã. Trabalhava de dia e fazia faculdade à noite. E nesses intervalos a gente ia para o estúdio, ensaiava, enfim. Então, ainda era intenso nessa época. E aí eu ia para o estúdio e eu não conseguia entender por que após as gravações eu ficava assim, com uma rouquidão, com um cansaço, alguma coisa na voz, né, diferente do que até então eu tinha sentido. Nunca tinha sentido aquilo. Então, assim, eu percebi a diferença de rouquidão e dores na garganta, e a gente gravava uma música e já estava com problema. Então, foi ali no final de 2005, começo de 2006, eu comecei a perceber e não entendia, não sabia o que era e não sabia quanto tempo duraria. E aí, em março de 2006, eu acabei me mudando do Rio de Janeiro e fui trabalhar no Nordeste, morei em Itabuna por 2 anos. E aí, lá em Itabuna, de lá de Itabuna, depois eu fui para Aracaju, morei 4 anos em Aracaju, 6 ao todo no Nordeste. Então, nesse período entre Itabuna e Aracaju, esse problema se intensificou. E aí eu me afastei completamente desse aspecto da música, porque eu não conseguia mais executar, eu não conseguia cantar. Era o tempo todo rouco, e isso assim, foi um período assim, muito, 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 muito difícil para mim. É isso que eu ia perguntar agora. Como foi esse período para você? Porque se você está falando, né? O pessoal está falando que a sua voz está sumindo. Segura o seu microfone. Esse período foi um período que você não estava entendendo o que estava acontecendo, como que você estava se sentindo? Se você está dizendo que é algo que você gostava muito e queria muito. E eu quero dizer assim, antes de você responder, eu quero dizer para as pessoas o seguinte. O Paulinho está contando de algo que era importante para ele. O que era importante para o Paulinho? Cantar. A música era muito importante para ele. E eu quero que você raciocine aí na sua cabecinha o que é importante para você. O que de repente na tua vida, de repente estava andando tudo bem e por algum motivo que você desconhece, começa a dar tudo errado. Você não entende, você não sabe o que está acontecendo, quais são os sentimentos que ficam brotando na sua mente naquele momento, o que você espera. Você tem que se autoanalisar. Eu sempre digo aqui para vocês, nós temos que ter uma inteligência espiritual. Não é só a questão da gente murmurar, da gente brigar, da gente ficar de mal de Deus. Tem gente que vira o santo de ponta cabeça. Acontece muitas coisas, a gente sabe. No mundo espiritual, as pessoas são muito criativas. Especialmente quando as coisas dão errado. Então, eu trouxe aqui o testemunho do Paulinho e eu trouxe para que você vá no cerne do seu problema e você pense se neste momento que os seus sonhos não deram certo, a sua espera foi demorada, a dificuldade, sei lá, de não conseguir aquilo que você deseja foi muito grande. Se nestes momentos você, de alguma maneira, se desconectou de
Deus e do projeto de vida que você tinha aí diante dos seus olhos. Porque às vezes, na caminhada, a gente se cansa e a gente para. E eu costumo dizer, quando a gente para, às vezes pode ser muito perto da gente estar na porta de saída para resolver o problema. Mas a gente desiste às vezes antes. Então, eu estou comentando isso até antes do Paulinho dizer quais eram os sentimentos dele nesse momento, quais eram as dores, porque todos nós passamos pela imaturidade espiritual. Todos nós. Né? A gente sofre com a imaturidade espiritual. Quem nos dera a gente entender que murmurar, xingar, brigar, ficar de mal de Deus, não vai resolver. Porque Deus não se move porque nós somos mimados. Deus se move para o nosso bem e para a glória dele. Então eu queria saber, Paulinho, como é que foi esse momento para você? Porque você se percebeu perdendo o que você mais amava, que era cantar. Você não estava entendendo muita coisa que você já falou. Você não estava entendendo por que tua voz estava sumindo, por que você estava tendo rouquidão, o que estava acontecendo. Como é que você lidou com esse momento com você mesmo e como é que você falava com Deus sobre isso? Qual eram os pensamentos que vinham na sua cabeça sobre isso? Eu achava que passaria. Eu achava que era só uma questão de fase, uma questão... Isso. Alguma coisa desse tipo. Uma dorzinha, né? Alguma coisinha. Só que eu vi que o tempo foi passando e o problema foi se agravando, porque antes, quando eu descobri, assim, quando eu comecei a perceber, na verdade, o problema, ele acontecia somente quando eu usava a voz. Assim, eu ia para o estúdio, gravar e aí pronto, dava rouquidão. E depois eu ia na igreja, aí cantava ou ensaiava e acontecia. E do ensino, fora dos momentos voltados à música, voltava ao normal. Depois não. Aí depois eu ficava rouco, a voz ficava... as pessoas percebiam que a minha voz arranhada e tal, no dia a dia, normal. Então, assim, aí quando o problema, vamos dizer assim, foi se agravando e que realmente eu não conseguia mais executar nada, então esse período foi mais difícil, porque a princípio eu achava que passaria rápido, né? E depois eu cheguei a pensar no momento, boa parte do tempo, de que eu nunca mais voltaria a cantar. A impressão que eu tinha é que eu nunca mais voltaria a cantar. Houve um período em que assim, foi tão difícil para mim que em certos momentos eu até deixei de ouvir música. Por quê? Porque eu ouvia, geralmente eu ouço a música assim, sempre com a intenção de cantar ou de produzir, se eu preciso juntar um pessoal para cantar. E eu não conseguia mais fazer isso, então isso me machucava muito, porque eu sabia o que tinha que fazer, eu sabia o que eu estava ouvindo, eu sabia do que eu poderia executar, mas eu não conseguia executar. Então isso para mim foi muito difícil. Então houve um período, talvez uns 3 anos mais ou menos, em que eu me machucava, ouvir música me machucava, porque eu não conseguia executar. Então isso foi muito difícil para mim. Então por muitas vezes, eu deitado, dormindo, tentando dormir, ouvindo alguma coisa, eu chorei muito. E perguntava para Deus, Senhor, por que eu vou voltar a cantar? Será que é possível isso? E eu me perguntava, mas eu descobri esse talento, o Senhor me deu esse talento, por que agora eu não estou conseguindo executar? O que eu preciso fazer? Por que está acontecendo isso? Será que isso um dia vai passar? E isso levou 12 para 13 anos para que isso passasse. E como que você via Deus nesse momento? Como que você percebia Deus nesse momento? Em silêncio, mas olha, como não é que você fácil. sentiu? A gente costuma dizer que quando a gente pede algo para Deus, alguns acham que ele não responde, mas ele responde sempre que a gente pede, né? Às vezes ele responde com sim, às vezes ele diz não de cara e às vezes ele pede para esperar. Eu acho que a espera talvez seja mais difícil, porque você, por exemplo, eu disse que foram 13 anos. Quando você para e olha para trás, os 13 anos se passaram. Hoje eu voltei ativo, já estou 100%. Mas quando você vive o problema, você não faz ideia se ele vai levar 5, se ele vai levar 6, se ele vai levar 13. Então já estava se passando 10, 11, 12 e não voltava e não melhorava. Então foi muito difícil. Realmente foi muito difícil. É muito difícil esperar. Muito. E você orava sobre isso? Você orava? Você conversava com Deus sobre Principalmente isso? nas madrugadas. Que era o momento que a gente estava mais sozinho, né? Sozinho, deitado. Enfim, que você tem aquele momento com Deus. E muitas vezes, foram muitas vezes, em que eu fiquei horas
deitado, tentando dormir, conversando com Deus e tentando entender o porquê. Algum momento dessa trajetória de 13 anos, porque 13 anos é muito tempo mesmo. Algum momento você perdeu a Foi esperança? quase isso, porque eu achava que eu não voltaria mais. Então, quando eu estava em algum evento que eu via as apresentações dos grupos musicais, enfim, eu olhava aquilo ali e falava, rapaz, eu fazia isso, eu posso fazer, mas não consigo. Então, isso para mim era muito difícil. Eu achava realmente que eu não voltaria mais. Eu estava já quase assim, que pendurando a chuteira, porque não tinha mais esperança. Eu lembro que uma vez, já de volta ao Rio, um amigo que eu tinha conhecido na gravação de uma das vezes que eu gravei, ele resolveu montar um quarteto. E aí eu fui mesmo com um problema, e quando a gente estava nos ensaios, ele falou assim, rapaz, você faz isso assim, assim, assado. Eu falei, rapaz, eu não consigo. Ele, como assim você não consegue? Eu falei, não consigo mais. Ele falou assim, cara, mas eu lembro de você no estúdio, nas gravações. Então, mas eu não consigo mais. Acabou que não durou muito tempo o grupo, a gente só se apresentou acho que uma vez, e eu até na apresentação foi muito difícil cantar, porque realmente eu não conseguia atingir as notas, eu não conseguia. Eu estava assim, constantemente. E você se sentia Sim, 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 inseguro, né? muito. Constrangido, Porque inseguro e simplesmente constrangido, não né? rolava, não acontecia. Quando você observava as outras pessoas, isso eu acho interessante da gente falar, Paulinho, porque quando você observava as outras pessoas cantando, louvando, fazendo o que você fazia, mas você não podia e nem conseguia mais. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque às vezes na nossa vida a gente tem o hábito de observar o mundo ao nosso redor e achar que a vida está acontecendo na vida de todo mundo, menos na nossa, né? Às vezes a gente passa por essa situação. Como é que você se sentia quando você, por exemplo, chegava na igreja, ou você ligava a sua televisão e via um concerto, ou quando você mexia no YouTube e aparecia uma música que você gostava e aquela pessoa estava cantando maravilhosamente bem? Muitas vezes eu Como é chorava. que você se Eu sentia saía, às nessa vezes, hora? do ambiente que eu estava e ia para outro para chorar. Não via isso, mas eu chorava. Eu chorei muitas vezes. Não viam, mas eu chorei muitas vezes. Dava. Porque te dava uma tristeza, Uhum. né? De imaginar que você não ia voltar. Então você orava às madrugadas, você chorava no pé de Deus, você acha que a sua fé ela não alcançava a visão de que você voltaria? Você acha que você só chorava pela tristeza ou você chorava na esperança Era de de tristeza, ver porque eu o realmente que chegou um você estava momento que eu achava que eu não buscando? voltaria mais. Porque não passava, o problema só piorava. É assim, nunca regrediu, sempre piorou. A ponto de, às vezes, até para falar no trabalho, era muito difícil, porque a rouquidão era constante. Mesmo sem cantar, mesmo sem ensaiar, era uma rouquidão constante. Constante mesmo. Bom, é sofrido, é dolorido. Gente, só quem fica na espera de uma resposta sabe quanto é dolorido. Eu não sei se vocês têm pedidos aí na agenda de Deus que você já está orando faz tempo sobre isso. Que assim como o Paulinho, ninguém sabe que você tem sofrido, que você tem chorado, que você tem passado situações difíceis. Só Jesus e você sabe a dor que você está sentindo. Para ele era música. Para você pode ser uma cura, para você pode ser problemas de relacionamento em casa com seu marido, com a sua esposa, pode ser com um filho, de repente orando há anos para que um filho saia de uma situação que só está destruindo esse filho. Pode ser inclusive de um filho para com os pais. Pode ser tantas coisas, pode ser que você está pedindo, implorando a Deus alguma coisa de trabalho que não acontece, não rola, não sai do papel muitas vezes. Pode ser tanta coisa, gente. Pode ser muita coisa. Pode ser uma casa, pode ser,
sei lá, conhecer alguém, pode ser ter amigos, né? Eu conheço pessoas que oram a Deus para ter amigos de verdade e já me falam assim muitas vezes, não consigo conhecer uma pessoa que seja leal, uma pessoa que seja boa. Pode ser tanta coisa que te traz angústia que nas madrugadas com Deus, nos momentos solitários, onde ninguém pode ver a dor que a gente está sentindo, Jesus está lá, segurando na tua mão. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque eu não tenho dúvida que durante esses 13 anos, quem enxugou as lágrimas do Paulinho foi Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma. E era um tempo de, talvez, amadurecimento em muitos sentidos para o Paulinho. Talvez ele entenda hoje, não sei, ele vai dizer para a gente, que esse momento ele foi preciso. Ele foi necessário por algum motivo. Ou talvez ele nem tenha essa resposta ainda. Mas eu queria saber, Paulinho, quando é quebrado o silêncio de Deus sobre este assunto? Em que momento é quebrado isso? Se você percebe que isso foi quebrado, e se você teve que ter alguma participação nesse retorno de voltar Sim, a teve fazer sim. O que aquilo que acontece? você mais A ama. gente, quando conversa com Deus, eu digo, Deus sempre responde, né? Então você começa a ter sentimentos, ter sensações, e você, depois que você para pensar, depois que o tempo passa, que você começa a ver que Deus estava te iluminando, né? Ó, faça isso, acontece aquilo, aí oportunidades vão acontecendo. Então chegou um momento que eu falei assim, olha, eu gosto muito e não sei o que que é, eu tenho que tentar descobrir e tentar curar. Apesar de não ter assim tanta esperança, achava que realmente não fosse resolver. O que que eu fiz? Comecei a ter aquele sentimento de que eu deveria procurar ajuda médica, porque eu achava que passaria, não passou e tudo mais. E aí eu resolvi procurar um otorrino e uma fono. Fiz os exames e descobri o porquê que eu tinha esse problema. O que era o problema, na verdade? Era um espessamento na corda vocal esquerda. Isso me fazia ficar rouco e não conseguir fazer o que eu tinha que fazer. Procurei a fono, procurei o otorrino, fiz alguns exames e descobri e fui fazendo um tratamento simples mesmo. Um tratamento simples. E aí, aos poucos, foi andando, né? Eu não percebi de cara, assim, muita melhora, mas depois, realmente melhorou. E as oportunidades foram aparecendo. O que aconteceu? Um amigo meu casou. E como é um amigo da época de adolescência, que cantou comigo lá, resolveu fazer um vocal na igreja, separou uma música e chamou alguns amigos para fazer o vocal no casamento dele. E aí, nessa oportunidade, ele me passou o kit, eu ouvi e tal, a gente marcou um insight, foi cantar. E aí, nesse dia, eu encontrei com outro rapaz, que também me conheceu na época da primeira fase, digamos assim, e eu falei para ele assim, rapaz, olha, eu quero voltar, eu estou com um problema ainda na corda vocal, mas eu quero voltar a participar e tal. Então, se você conhecer algum grupo, alguma coisa que eu possa ser convidado, eu te agradeço. E ele, sim, questão acho que de uma semana ou duas, ele me apresentou um grupo na região central do Rio de Janeiro, e aí eu fiz o teste e comecei. Isso já foi, acho que, agosto ou setembro de 2018. E aí eu comecei a participar dos ensaios, me apresentei acho que uma ou duas vezes, ainda com certa limitação, e no começo de 2019 eu me mudei para Governador Valadares. E aí nesse período eu resolvi fazer alguns exames para saber repetir os exames, para saber se o problema estava diminuindo. E eu fiz mais 3, eu acho, e realmente no segundo ainda tinha o problema, não tinha desaparecido, mas já tinha diminuído. Aí eu entendi o porquê que estava melhorando. E aí eu comecei a entender que era possível voltar, né? E ainda com limitação, como eu disse, e quando eu cheguei em Governador Valadares, ali foi assim o retorno completo. Ali foi o retorno completo. Ali eu comecei a me dedicar, comecei a perceber que realmente estava passando. Hoje eu estou completamente curado, né? A gente, assim, por usar bastante Amém. a voz, a hora fica cansado, é normal. Isso é normal de quem é cantor. Mas hoje eu posso dizer que estou 100% curado. E aquilo que eu não conseguia executar, hoje eu consigo executar perfeitamente. E aí eu comecei, assim, a entender que, de fato, Deus havia me dado esse dom, né? E queria que eu trabalhasse para Ele nessa linha.
nessa linha. Então, assim, esse período foi um período difícil, aí o retorno foi maravilhoso, vamos dizer assim, para mim foi fantástico, e eu vivi de forma, assim, muito intensa, muito parecido com os 10 anos anteriores ao problema, exatamente. E vivo ainda nessa Anteriores. intensidade. É como se esse ato não tivesse existido, né? Fica algumas lições para nós aqui, pessoal. A primeira lição: esperar em Deus parece difícil, mas quando a bênção chega, parece que você não esperou quase nada. Eu já passei por algumas situações onde eu esperei a resposta de Deus. E teve uma das minhas orações que eu esperei 16 anos para ver Deus se manifestando. Inclusive o Paulo Henrique estava comigo quando eu realizei aquilo que eu esperei por 16 anos. Outro momento eu conto para vocês. E quando chegou aquele momento de viver realmente a história, foi tão especial que eu esqueci os 16 anos que ficou para trás, Paulinho. Eu acho que com você aconteceu a mesma coisa na sua história. Porque Deus, ele chega com um bálsamo tão grandioso para brindar a nossa fé. Deus não fala que a gente vai ser perfeito, né? Em questão da fé. Deus sabe que a gente é falho, que a gente é fraquinho, que a gente é pequeno, que a gente esmorece, que a gente às vezes acha que não vai acontecer. Mas a verdade é que quando Deus se manifesta com um milagre, a gente tem que estar preparado. A outra coisa que eu acho importante é a gente frisar, gente, lembra disso que eu vou falar agora, que isso é importante. É sempre a comunhão do humano com o divino que vai resolver o problema. E é por isso que eu falo tanto para vocês da sabedoria espiritual. O tempo todo a gente precisa estar perguntando a Deus: Senhor, como eu posso te ajudar neste plano, neste milagre que o Senhor vai realizar na minha vida? Me dá sabedoria para eu entender qual é a minha parte nisso. Me deixa entender. Porque nós estamos vivendo uma era de cristãos mimados. A gente ajoelha, pede e a gente realmente acredita que Deus vai ser nosso office boy. Ele vai vir com a bênção na bandeja e vai falar para você: olha, tá aqui, querido. Você pediu, tem delivery no céu, desceu. Vai direto para você. Só que vocês veem pela história do Paulinho que ele passou anos em oração, já achando que o problema não seria resolvido de maneira nenhuma. Só que, em algum momento, o Espírito Santo o alerta de que existe algo que ele pode fazer. E sempre lembre disso, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai realizar. Mas quando Deus souber que você pode fazer alguma coisa dentro do plano de fazer o milagre para você, Ele também vai te mostrar. Então, eu acredito que essa história do Paulinho, ela é tão especial, porque eu vi quando o Paulinho conseguiu cantar de verdade. Eu vi a emoção nos olhos dele, eu vi o quanto ele estava agradecido e louvando a Deus por ele poder fazer isso. E lá naquele momento eu nem sabia de toda essa história e ele falou uma frase para mim: Paty, se eu puder eu vou cantar a vida inteira, quantas vezes eu puder. Então, eu queria, Paulinho, que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui te ouvindo. Sobre fé, sobre espera, sobre confiança. O que você gostaria de deixar para as pessoas que te ouviram hoje sobre toda essa sua história? O que ela representa no plano espiritual, essa história antes de eu sua? chegar exatamente nesse ponto, eu queria contar um testemunho assim, recente que eu fiz. A gente é ser humano, a gente é rebelde às vezes, né? E aí, eu tive um problema de... E eu me lembro que eu estava deitado e falei assim, eu não vou mais cantar.
E do nada eu fiquei surdo. Tive uma inflamação no ouvido e fiquei praticamente surdo. E aí Deus falou assim para mim, calma aí, peraí. Você passou, eu senti quase que uma voz falando no meu ouvido. Ele falou assim, Sim, você passou 13 na anos me sua perguntando consciência. Uhum. se você voltaria com um problema. Você volta e agora você faz isso? E ali, nesse momento de surdez, eu entendi que assim, isso é um dom que Deus quer que eu use para Ele sempre. E aí, nesse momento, eu falei assim, Senhor, eu nunca mais vou dizer isso. Aí eu posso agora, Patrícia, cumprir aquilo que eu falei para vocês. Eu vou cantar a vida inteira. Eu disse recentemente que não faria mais. Mas aí depois que eu tive essa experiência, agora é recente, tem alguns meses só. E aí Deus falou assim, grandemente, assim, abertamente para mim. Olha, você não me pediu para que voltasse? Por que agora você está dizendo isso? Esse é um dom que eu dei para você e quero que você trabalhe para mim. E aí assim, aquilo me sacudiu, sabe? E ali eu entendi que de vez, de verdade, que Deus quer que eu faça isso para Ele, independentemente de onde eu trabalhe ou do que eu faça, mas esse envolvimento com a música digamos assim, a minha missão. Eu entendi que é a minha missão. Então, assim, é importante a gente entender, claro, se colocar nas mãos de Deus, fazer aquilo entender que você tem um dom e usar para ele. E é difícil realmente quando você passa por um problema em que Deus fica em silêncio, quando você não sabe, realmente é muito difícil. Eu muitas vezes não tive essa confiança ou essa esperança de voltar, confesso que não tive, mas na verdade eu nunca deixei assim de pedir ou de lamentar. Eu não abandonei de vez. Eu não tinha, em certo sentido, esperança, eu achava que não voltaria mais, mas no fundo eu queria. Até que chegou um momento em que eu tomei atitude. Olha, eu preciso tentar não ficar parado, porque se eu ficar parado não vai resolver. Resolvi tomar atitude e aos poucos foi voltando e curei de fato do problema. E hoje eu entendo que essa é a minha missão nesse aspecto, porque eu não sou músico profissional, no sentido de viver disso. Né? Realmente é uma coisa que eu faço por paixão e entender hoje que realmente é a missão que Deus quer que eu faça. Que lindo, Paulinho. Eu ouvindo essa última parte, né? Eu penso e eu falo para vocês aqui. Às vezes a gente passa uma vida pedindo uma coisa para Deus. Por isso que eu falo que hoje nós somos cristãos mimados. Às vezes você vai passar uma vida pedindo. Quando Deus te dá, você vai querer desperdiçar o que Ele te deu. Bênção para Deus é algo muito sério. Quando Deus te abençoa, Ele fala que a palavra dele não é retirada. É só por isso, Paulinho, que você ficou Deus surdo. queria, Foi Deus só queria por falar esse comigo. motivo. Ele queria falar comigo. Porque, Eu na tive que verdade, o que entender. Deus E quando queria... eu fiquei. Exatamente. Porque Deus queria dizer isso para você, que tipo, eu te dei uma bênção que você me pediu, você insistiu, você desejou, e na hora que eu te dou, você simplesmente vira as costas e diz que não é o que você quer. Então, às vezes a gente vai passar uma lição dessa, não é só você, todos nós somos assim. A gente é mimado, a gente quer porque quer. E aí Deus, como um pai querido, ele vai lá e responde. E aí a gente pega e desfaz daquilo que ele dá. Você é pai, você sabe como é esse sentimento. Então, Deus não é diferente, ele cuida da gente do mesmo jeito. Mas o mais bonito é que mesmo em meio à surdez, você ficou surdo para ouvi-lo. Porque se você não fica, você talvez não ia escutar. Então, você ficou surdo para ouvi-lo. E eu queria deixar um versinho aqui pra gente, mas eu vou pedir uma coisa pro Paulinho já já, que vocês vão ouvir. E é um versinho que está lá em Hebreus 10, 23, que eu quero deixar para todo mundo, que diz o seguinte: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quando você estiver de joelhos conversando com Deus e a palavra de Deus te confirmar
que Deus está cuidando daquela situação, que Deus está resolvendo. Não vire as costas para Deus. Porque muitas vezes a gente desiste da bênção ali, ó. Quando a porta está se abrindo, a gente se cansa, a gente desiste. Paulinho está dizendo, quase sem esperança. Quando ele percebe que a voz está voltando, ele está ali quase sem esperança. E Deus é assim mesmo. Quando você acha que você vai desistir, Deus começa a realizar. E eu acho que Deus faz isso de propósito. Porque a nossa fé, ela é provada o tempo todo. Lembra que eu falei para vocês na semana passada? Fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, tendo a certeza que vai acontecer. E como é difícil esse versinho. Porque a Bíblia fala que a fé, se ela for pequenininha, como um grãozinho de mostarda, e ele é muito pequenininho, se vocês procurarem aí no Google, ele é quase imperceptível. Se ele cair da nossa mão, a gente não vê. Se a gente conseguir, Deus fala, se a gente conseguir ter uma fé daquele tamanho, a gente consegue mudar uma montanha de um lado para o outro. A gente consegue fazer coisas inimagináveis. Para vocês verem como é o tamanho da nossa fé. 0. Ela é muito pequena. Ela é quase imperceptível. E Deus sabe disso. Mas Deus nos estimula o tempo todo. E eu quero deixar para vocês uma mensagem muito verdadeira. Fé é divina. Você não vai ter fé sozinho. A tua fé, ela não nasce, ela não brota do nada e você acredita, confia e vive uma vida feliz, cheia de fé. Não é assim que funciona. Fé você pede a Deus. Lembrei de uma historinha bíblica. O pai do rapaz endemoniado que encontra com Jesus. Não sei se o Paulo Henrique lembra dessa história. E o rapaz, ele sofre uma vida inteira com os demônios, se cortando, se machucando, e o pai assistindo aquilo, e o pai pedindo ajuda para tudo que é gente, tudo que é coisa, tudo que... E nada acontece na vida daquele rapaz, até que o pai tem um encontro com Jesus. E nesse momento que ele encontra com Jesus, Jesus pergunta sobre a fé dele, e ele fala para Jesus, Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim, me ajuda na minha fé. Por vezes a gente vai ter que falar isso para Deus. Senhor, me ajuda na minha fé. Coloca fé dentro do meu coração. A gente estar perto de Jesus dá trabalho, gente. Vê que o Paulinho falou quantas madrugadas, quantas noites colocando a cabeça no travesseiro, ele ficava ali conversando com Deus e tentando entender. A gente só vai realmente receber aquilo que a gente tanto deseja se a gente for amigo de Jesus, porque a gente só vai conseguir compreender o plano se a gente estiver perto dele. Não adianta, se a gente quiser muito uma coisa e a gente não depender de Jesus para chegar lá, a gente não vai chegar, porque a gente não, humanamente falando, a gente não tem essa inteligência espiritual, moral, emocional, psicológica, para a gente alcançar os objetivos que a gente quer. Todo mundo precisa de fé. Até o ateu precisa de fé para ser ateu. Todo mundo precisa disso. Então, eu queria deixar para vocês essa história do Paulinho como um testemunho de espera. Como eu contei a história de Davi. Como eu contei agora a história desse pai. Eu não sei o que vocês estão esperando. Eu não faço ideia. Eu não tenho, assim, eu não conheço vocês pessoalmente. Não troquei ideias pessoais com vocês. Mas eu tenho certeza que no coração de cada um de nós tem alguma coisa que a gente está esperando. A gente conversa com Deus, a gente sofre, a gente chora, a gente se desespera. A gente precisa entender que a última palavra na nossa vida vai ser de Deus. Olha o que o Paulinho contou. No momento que ele
dá aquela relaxada, que nem Davi, né? Sobe lá e olha a Betseba e fala, é aquela. Aí Paulinho achou, não, agora eu tô cantando. Não, agora não quero mais. Deus foi lá e falou, não? Então, peraí que eu vou te mostrar como é que funciona. Porque uma vez que você dedica, é como eu falei da história de Davi, uma vez que a sua humildade atribui toda a honra e toda a glória a Deus, Deus toma aquilo como dele. E ele vai te cobrar. Então, confie no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. O Salmo 37 diz, confia ao Senhor todas as suas coisas, entrega ao Senhor o seu caminho e Ele tudo fará. Pati, mas está demorando. Pati, mas eu não aguento. Pati, mas eu não suporto. Pati, mas eu não aguento mais chorar. Eu não sei o que eu faço. Eu vou dizer para vocês o que eu digo para mim mesma todos os dias. Joelho no chão. Jejum e oração. Conversa com Deus. Faz o que o Paulinho falou. Andando, caminhando, deitado na cama, chorando de madrugada, ajoelhado. Confia em Deus. Ao mesmo tempo que Deus não está respondendo a sua oração, acredite. Deus está resolvendo outras coisas na sua vida. Deus está resolvendo outras janelas que de repente Ele precisa resolver para você chegar na bênção que você tanto deseja. Então pensa nisso. Com esse pensamento, já que o Paulinho não pôde recusar de cantar, né, e tal, eu vou pedir para o Paulinho dar uma palhinha para vocês de uma música que ele queira cantar com a gente, para a gente fazer a oração final. Você quer cantar uma música vai pra sair, gente, Paulinho? se não vai picar. Eu vou cantar só um trecho dela, tá? A capela mesmo que não consegui trazer um violão, enfim, vamos lá. Escolhi uma música antiga, mas já tá tarde, voz cansada, tem que ser uma coisa mais mediana ou grave, né? É uma música antiga do Sérgio Lopes, que fala sobre o lamento de Israel. Eu vou. Vai? Posso fazer? Vamos lá. Pode. A música é assim, ó. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Acho que ficou bom, né? Amém. Ficou lindíssima. Gente, vocês querem que ele cante mais uma? Ficou muito lindo. Não? Fala aí se vocês querem que ele cante mais uma. Lindíssima. Lindíssima, Paulinho. Tem mais uma? Eu imaginava que você fosse pedir isso, eu escolhi mais outra. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu escolhi, tem mais umas 2 ou 3 que eu deixei no gatilho. Vamos lá. Essa letra aqui fala sobre Isaías 53. O nome da música é Isaías 53. Ele é de um amigo do Espírito Santo, Wesley Gomes, na verdade. Era uma dupla que ele fazia com a esposa. A música é assim, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu lembro aqui o tom. Fugiu, eu tô com outra música na cabeça aqui. Ei, meu Deus, peraí. 53. Tô com outra música do Fernando Iglesias na cabeça. Vamos lá, deixa eu mudar aqui, vai ser já. Vamos lá. Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver, mas hoje vim a este templo, porque entrei, não sei dizer.
Sentei num canto ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, e um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Quando tudo então mudou, senti a voz de Deus no ar, senti sua mão em minha mão, senti vontade de chorar. Agora Jesus te chama e eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças para lutar. Senhor, estou tão fraco, Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Oi? Vou contar para você um segredo. Essa música é a música quando eu voltei para Jesus. Eu ouvi muito, muito, muito essa música. Vamos lá, Isaías. Tem outra? Tô tentando lembrar agora, Isaías 53. Vamos lá. Prometo que é a última. Prometo que é a última. Peraí. Prometo que é a última. Peraí. Lindíssima. Vamos lá. Gente, vocês estão gostando de ouvir? Me conta aqui, por favor, se vocês estão gostando de ouvir o Paulinho cantar. Essa última música que ele cantou, como essa última música foi importante na minha vida, porque quando eu estava voltando para a igreja, coração muito quebrantado, voltando para os braços de Jesus, essa música eu ouvia direto, cantava muito na época que eu estava voltando, e ela foi totalmente o ponto importante para eu tomar minha decisão. Então, obrigada. Por isso que eu esqueci da outra música, mas né? muito obrigada. Deve esquecer. Pode ser, é verdade. É assim, ó. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor foi subindo qual renovo, feito raiz de terra seca, fugindo de si, beleza viu, certamente sobre si levou as nossas dores, bravamente carregou as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, sarados, sarados. Amém. Paulinho, que Deus te abençoe nesse dom, que já me abençoou tanto. Não tenho como desconectar minha vida da sua, né? Meu aniversário foi com você cantando e como foi importante para mim aquele momento. Eu agradeço a Deus pela nossa amizade, agradeço a Deus pela tua voz. A tua voz é um dom. E, gente, ele cantou no gogó, vocês não estão entendendo. Mas se você tivesse aqui uma orquestra atrás do Paulinho, você não ia sair daqui, você ia ficar aqui a noite inteira ouvindo o Paulinho cantar. Porque a voz dele é um dom que Deus deu para ele mesmo e que Deus sempre, sempre te dê a condição de usar esse dom. Viu, Paulinho? Foi uma noite esplendorosa. Amém, fico muito feliz. Terminou com chave de ouro. Que Deus te abençoe. E neste momento eu vou convidar vocês, meninas, para a gente orar. Que Deus, meninas e meninos, né? Que a gente orar. E que vocês se lembrem dessa noite. Vocês ouviram essa voz. Ele não só testemunhou, como ele provou o milagre cantando pra gente. Que toda vez que você desanimar,
do seu pedido, do seu clamor, da sua oração, toda vez que você desanimar, você se lembre do Paulinho. E você lembre que por 13 anos Deus ficou em silêncio, mas quando Deus respondeu, Deus fez perfeito. Deus sempre vai fazer coisas perfeitas por nós. Nunca se esqueça disso. E eu vou fazer uma oração, vou te convidar aí na sua casa para você fechar os olhos. E neste momento que eu estiver fazendo a oração, eleve mais uma vez o seu pedido a Deus. Coloque diante de Deus o seu pedido, porque do mesmo jeito que Jesus ouviu o Paulinho, ele vai ouvir você. Vamos fechar os olhos? Senhor Jesus, Espírito Santo, nosso Deus querido. Esse testemunho é lindo porque nos mostra, Pai, que há tempo para tudo debaixo do céu. Nos mostra o teu amor, a tua generosidade, a tua bondade, o teu cuidado. E, Senhor, também mostra para gente que nós precisamos desenvolver a nossa maturidade espiritual e confiar em Ti. Nós precisamos pedir a Ti que nos dê fé, nós precisamos confiar que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai atender o nosso coração e nos dar paz e calma. Porque as soluções virão, as respostas virão, os problemas serão resolvidos, os presentes do céu chegarão até nós e nós vamos te honrar e te glorificar, assim como o Paulinho está fazendo. Depois de tantos anos de sofrimento, tantas coisas sem entender, tantas respostas em aguardo, aqui cantou o Paulinho para a gente, para mostrar que o Senhor é Deus e que as suas misericórdias, Pai, elas duram para sempre. Assim como na vida do Paulinho também mostra para a gente qual é o momento da nossa ação para te ajudar no plano que o Senhor tem para nós. Se tem algo que nós podemos fazer, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para a gente saber qual é a nossa parte nesse plano. Para que a gente não fique estático, só esperando, só aguardando. A Bíblia diz, espere no Senhor, mas esse espere não é sem ação. Esse espere é sempre perguntando a Deus por sabedoria e pedindo a Ele para que mostre qual é a nossa parte a fazer para cumprir a vontade dEle na nossa vida. Tira do nosso coração o medo, o temor, tira do nosso coração o desânimo, o desespero, o medo de que as coisas não aconteçam e nos traz alegria e paz ao coração neste momento, na certeza de que as coisas acontecerão a seu tempo e que a gente precisa confiar em Ti. Que cada um que está aqui, Pai, possa receber de Ti a bênção que veio buscar. Nós te pedimos e nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que Ele esteja com vocês. Nós vamos encerrar agora a live e que a graça do Senhor Agradeço seja a você, sobre Paty, vocês. Quer mais se uma despedir, vez, Paulinho? a gente tem vivido alguns momentos que para mim são inesquecíveis. Aquela música que você pediu, eu disse para você que também era importante para mim, uma música que eu queria cantar. Nunca cantei aquela música em quarteto, mas tive a oportunidade, de um momento tão especial, conseguir cantar uma música que também para mim é muito tem um significado grande. Então, assim, muito obrigado por aquela oportunidade, muito obrigado por agora e espero que as pessoas, aquelas que não ouviram, aquelas que vão nos ouvir, que elas possam se entregar a Deus e fazer aquilo que, entender a missão que Ele tem para você. E eu posso dizer para você com certeza, fazer a missão de Deus é algo assim maravilhoso, assim, é algo inexplicável quando você se coloca nas mãos deles e faz aquilo que você entende que Ele quer que você faça. É algo sensacional, sem igual. Então, esse é o meu conselho. Mais uma vez, obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Amém. E, gente, eu deixo aqui para vocês um agradecimento. Obrigada. Estou vendo os comentários de vocês, mas a gente já passou bastante o horário. Eu vi os comentários na caixinha, vi que vocês estavam falando do som, vi que vocês estavam impressionados com o Paulinho. Paulinho, elas estão te desejando, eles estão te desejando muitas bênçãos. Que Deus cuide de você, que Deus esteja com você. Não querem nem sair daqui, mas a gente tem que sair, porque amanhã todo mundo mais ou menos acorda cedo, né?
Então, que Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Forte abraço para todos. Mais uma vez, Forte obrigado. abraço, Paulinho.